Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Everson Feliciano, sou consultor do Sebrae e membro do Integra, que é a governança do setor de Química e Materiais aqui em Londrina e região. Estamos começando o primeiro Integra QM Cash, que é o podcast oficial dessa nossa governança. A missão da nossa governança é promover a integração e fomentar negócios e inovação entre todos os agentes do ecossistema que envolve o setor de Química e Materiais. Em 2017, um planejamento que foi feito, um mapeamento, diagnóstico do ecossistema de inovação de Londrina, que hoje chama-se Estação 43, um dos setores apontado como estratégico foi o setor de Química e Materiais, por tudo que ele representa na nossa região, em termos de densidade empresarial, né, a questão de pesquisa e desenvolvimento, e também porque ele está presente em toda a sociedade, envolvendo diversos setores, né? Só para a gente ter uma ideia, aqui na região nós temos 527 empresas classificadas como setor de Química e Materiais, que movimentam aí em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais de valor adicionado fiscal e gera 8 mil empregos. A sua presença é perceptível no setor de construção civil, no setor de fertilizantes, no setor do agro, no setor de cosmético, no setor farmacêutico. Então, ele está presente em toda a sociedade. Olá, eu sou o professor Alexandre Orsato, sou do Departamento de Química da Universidade Estadual de Londrina. A ideia desse podcast ela é um bate-papo descontraído com líderes do setor para falar a respeito das conquistas e dos desafios no exercício da sua profissão, no empreendedorismo, na inovação. A compreensão dessas questões vão permitir a pessoas que estão buscando insights desse mundo de química e materiais a compreender um pouquinho melhor o tema e também as áreas de atuação da nossa governança e também dos convidados que estarão aqui. Nós teremos aqui empreendedores, gestores, profissionais da inovação, inventores, pesquisadores, professores e os demais líderes do setor. Hoje nós temos aqui a honra de receber a Carla Caldi, a diretora administrativa e financeira da Flora Cosmética. Carla, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-la aqui. Eu que agradeço o convite, sou membro do Integra também, então estamos aqui para falar um pouquinho da nossa história. Então, obrigada aí pela oportunidade. Então vamos começar assim, né, Carla? Você poderia se apresentar, também apresentar a Flora Cosmético para nós? Ok. Então vamos lá, eu sou administradora de empresas, sou pós-graduada em controladoria e finanças e também em gestão de recursos humanos. Mas eu costumo dizer que o maior MBA é a prática, é o dia a dia na empresa, né? E na Flora eu já estou há 18 anos, já estou trabalhando lá. Passei por várias fases e estou aqui um pouquinho para falar hoje sobre a fase realmente da inovação, o que a gente fez até hoje para inovar. Bom, a Flora ela nasceu dentro da rede de farmácias Vale Verde, nos anos 80 mais ou menos, né? Os fundadores, a Miriam Rubens, eles tinham um laboratório de manipulação da rede, né? Na segunda loja. E com isso eles no balcão identificavam necessidades dos clientes. Na época, a maioria dos clientes procuravam produtos para caspa, para queda, não tinha muita opção no mercado. E eles tinham uma farmacêutica no laboratório que ela tinha feito estágio na Natura, então ela gostava muito de desenvolver cosméticos. Então ela começou a desenvolver. E esses produtos começaram a fazer sucesso, eles começaram a vender no balcão, começou a ter uma certa frequência. Eles contam que chegaram a ter mais de 100 tipos de produtos da manipulação sendo vendidos no balcão da farmácia. E com isso, foi crescendo aí esse desejo deles pelo desenvolvimento de produtos. Em 94, mais ou menos, né, veio a Anvisa regulamentando que para você produzir em escala maior, você tinha que ter uma indústria e na manipulação não poderia. A manipulação teria que ser personalizada. Acreditando nesse mercado, eles resolveram investir, né, em uma estrutura para que ele pudesse sediar a indústria e eles, né, iniciaram um novo processo de uma nova unidade de negócios na época. Isso foi mais ou menos em 96. E na época ainda não era a marca Flora, era a marca Vale Verde mesmo, né? Então foi criada a VV Indústria. E nesse momento
eles tiveram que fazer um corte grande de produto, porque aí quando você tem uma indústria bem diferente de uma manipulação, né, você já tem que comprar volume maior de embalagem, de matéria-prima, então eles tiveram que fazer toda uma adequação aí do portfólio e continuou-se aí por um bom tempo com a marca Vale Verde vendendo os produtos apenas na farmácia. Em 2002 foi criada a marca Flora Cosmética, acreditando-se que poderia sair para outros mercados. Então, não dá para ir vender, por exemplo, para uma outra rede de farmácia o meu produto com a marca Vale Verde. Então, vamos criar uma outra marca para que a gente possa sair. Então, em 2002 tivemos aí o lançamento da Flora. E de 2002 a 2006, né, foram desenvolvidos vários produtos, até buscando sair para outros mercados, não só farmácias, supermercados, lojas de cosméticos. Em 2006 viemos eu e a Carol, né? A Carol, ela é farmacêutica, ela é formada em farmácia industrial e ela tinha tido uma oportunidade em São Paulo de trabalhar em laboratórios, em grandes laboratórios, e trouxe aí esse know-how aí da área de produção para nós. E eu vim também para desvincular toda a parte administrativa financeira da Flora de dentro da Vale Verde, porque antes era tudo, né, junto. A ideia era ganhar vida própria, assim. Exato, era ter um crescimento próprio da indústria, fazer, né, até porque o setor de cosmético ele foi se destacando, então eles acreditavam nesse potencial, então vamos fazer isso acontecer. A gente ainda continuou tentando essa mesma estratégia de ir para outros tipos de mercado durante um tempo, e fazendo esse trabalho até mais ou menos 2011. Só que a gente percebia um pouco dessa dificuldade, a gente tinha uma facilidade grande de desenvolver produtos, porque estava no nosso DNA, né? Dentro da manipulação, ele foi vindo para dentro da indústria também, esse DNA de desenvolvimento. A inovação. Exato, mas a parte de vendas, assim, né? Você concorrer, por exemplo, eu lembro na época que a gente tinha o Seda, shampoo Seda, R$2,99 no ponto de venda, né? E a gente tinha um produto similar, a gente tinha uma linha, Vita Complex, e assim, a gente não conseguia chegar no custo e concorrer com o Seda, com uma Unilever, né? Uma indústria grandiosa. Então a gente patinou um pouco aí nesse período, tentando identificar isso tudo, né? Mas tentando fazer acontecer. E aí em 2011 eu falo que foi assim, um divisor de águas para a empresa, que foi quando nós fomos convidados para participar da DTEC, que era uma associação, né, que estimula a inovação em pequenas e médias empresas. Na época eles estavam com um projeto muito forte de inovação sistêmica e eles tinham o apoio do CNPq. E o CNPq fez esse trabalho junto com eles na época para o setor da saúde, beleza e bem-estar. E vocês que foram atrás deles ou eles vieram atrás de você? Como é que foi essa descoberta, esse casamento, né? É muito interessante, porque um belo dia lá na fábrica eu recebi um convite. Era uma caixinha de papelãozinho, assim, você abria e saía uma lâmpada de dentro, justamente remetendo à inovação e convidando a gente para participar de uma palestra de abertura, enfim, sobre o tema na DTEC. E aí a gente conversou e falou, poxa, eu acho que faz sentido a gente saber o que é isso, como que funciona, até porque assim, a Vale Verde, né, ela sempre teve muito essa questão das associações, de participar, né, da Abrafarma, a Cifarma, então vamos avaliar isso, porque a Flora de repente precisa se colocar também, né, dentro desse processo. E foi muito bacana, porque a gente aceitou participar, na época tinham várias indústrias, principalmente da parte odontológica, né? O Roberto da Ângelos era o presidente da DTEC na época. Aliás, um ícone aqui em Londrina e região, né? Não no Brasil inteiro, né? O Roberto. Muito demais, assim, muito inspiradora, ajudou muito a gente nessa época. O grupo em si, ele se dedicava mesmo por isso, a gente via o amor, né, dele pelo projeto. E existiam outras também da área odontológica, a EBEL participou, manipulação, enfim, várias indústrias aí da área de saúde e bem-estar. E assim, isso daí eu acho que foi muito importante, porque às vezes a gente acha que a inovação é você criar algo novo, do zero, né? Mas eu vejo assim que o relacionamento para você conseguir fomentar a inovação, ela é muito importante, e a DTEC proporcionou pra gente isso na época. E o bacana é que todos os gestores que participavam das reuniões e das definições da associação, eles participavam do teu projeto. Então, na época, a gente teve que definir 3 projetos, 3 áreas que nós iríamos trabalhar na empresa.
E nas reuniões que nós tínhamos semanais com os gestores de todas as empresas, você falava do teu projeto e eles opinavam para você como que você deveria lidar, como se eles fossem conselheiros da sua empresa. As outras empresas atuavam como mentores ali, um ajudando o outro. Um ajudando o outro. Então isso foi muito bacana na época. E nós definimos 3, né, projetos. Um projeto vinculado à Vale Verde, porque a gente tinha Vale Verde e a gente era distante. A gente não aproveitava daquela estrutura, né, para poder fazer um trabalho de marca própria. Então a gente tinha que ser referência, porque a Vale Verde tem uma indústria, então pera lá, vamos olhar para isso. Trabalhar juntos, né? Aproveitar o potencial. Então a gente desenvolveu um projeto de marcas próprias na época, onde a gente fez todo um trabalho dentro da rede para desenvolver novos produtos, enfim. Fizemos um outro projeto de terceirização, e isso daí eu falo que foi o divisor de águas justamente pelo foco que nós tivemos que ter. Na época, os consultores que atendiam a gente, eles falavam, olha como que vocês são procurados, né? Porque a gente contava como que era a história, o que acontecia. Que vocês tinham capacidade produtiva. Exato, na verdade a gente estava ocioso só com os produtos da Flora. Uhum. E aí começou a vir algumas pessoas perguntar sobre procurar para terceirizar, mas a gente não estava buscando isso, a gente não tinha nenhum processo para isso preparado na época. Então, assim, isso foi algo de oportunidade que a gente identificou. Hoje, né, a Flora, ela é uma indústria de saúde, beleza e bem-estar com foco em terceirização, né, e com know-how no canal Pharma. Justamente pela união desses 2 projetos, tanto da marca própria, porque a gente teve toda essa experiência dentro da Vale Verde para esse desenvolvimento, quanto da terceirização em desenvolver produtos para outras marcas, né? Não só a Vale Verde, mas outras redes de farmácias do Brasil inteiro. Então, assim, esse processo, ele foi extremamente importante para a gente parar e falar, peraí, o foco não está correto. Né? Vocês estão lá tentando brigar com o Unilever, buscando brigar com grandes players do mercado em supermercado, custo, e vocês, né, tem outra oportunidade aqui, vamos lá, vamos aproveitar isso, e foi muito bom nessa época. E assim, o empresário, ele tem mania de querer fazer tudo, né? Ele tem mania de querer atender a todos, e às vezes desfoca daquilo que realmente vai fazer bem para a empresa, que é saudável para a empresa. Nessa época a gente teve até que tomar decisões assim bem importantes, né? Redução de pessoas, a gente tinha toda uma equipe de vendas, né, que trabalhava nesses redes de supermercados, a gente teve que reduzir até o pessoal da produção para fazer essa adequação. Então assim, você fica apreensivo, você fica, né, será que é isso mesmo? Mas a gente acreditou muito, porque esse apoio que a gente teve, né, dessa comunidade foi importante. E a ideia daí foi focar em alguns produtos, desenvolver novos produtos próprios. E conta um case, assim, como é que foi surgindo um novo produto, exatamente isso. A gente olhou para dentro e falou, poxa, nós nascemos dentro de um laboratório de manipulação. O que os clientes mais gostavam? Produtos com benefícios percebidos nas primeiras utilizações. Então, o cliente queria usar um produto para caspa, ele queria que a caspa acabasse logo. Produto para queda, que ajudasse a conter a queda, né? Então, a gente começou a focar em produtos que realmente trouxessem esse benefício para o nosso cliente. Então, a gente chama assim de produtos multifuncionais, né? São aqueles produtos que a pessoa vai perceber, eu tô com uma dor no braço, então um gel de massagem muscular que já vai me ajudar a ter uma tranquilidade, um alívio no momento. Então a gente começou a ir por esse lado. E nesse meio tempo também, uma coisa que foi bem interessante, Everson, a gente desenvolveu um projeto que chamava Aflorar, que era um evento que a gente desenvolveu, onde nós convidávamos as pessoas para vir dar opinião sobre novos produtos. Então, nós chamávamos os balconistas das farmácias dos farmacêuticos da Vale Verde, chamávamos clientes que usavam os nossos produtos e a gente fazia uma aplicação do método de inovação, que na época eu aprendi pelos processos que a gente passou na DTEC, para identificar potenciais produtos. E até hoje, a gente tem produtos que vieram desse evento, chamava Florar, né? Então, isso daí, todos os processos foram importantes, até falando um pouco disso que você comentou agora. Esse processo do aflorar, a gente teve que passar por um método pela DTEC de aprendizado da inovação, né, que era um projeto de inovação sistêmica. E na época a gente passou também por aulas, a gente participava de workshops,
era uma imersão de inovação para os gestores. Então, eu lembro que até a UTF-PR era novinha, o campus ali, a gente ia fazer as aulas lá sobre a metodologia de inovação, né? E eu lembro que eles falavam muito, tem a inovação radical e a incremental. Radical é aquela que você tem que fazer tudo do zero, né? Tem que ser algo novo que não existe. Disruptivo, né? Disruptivo, exato. E a incremental, que é aquela que você pode aplicar em tudo na sua empresa, nos processos, no marketing, no vendas, né? E nem sempre, porque você não tem aquele processo, tem na empresa X, mas não tem na sua, às vezes a gente fala, mas isso não é inovação, já tem lá na empresa X. Não. Se você traz algo novo para sua empresa, mesmo que já exista, é uma inovação incremental. Então, assim, aquilo mudou muito meu mindset. Né? E eu tive que me condicionar, falar, poxa, bacana, eu vou aprender, eu vou entender, eu vou ver como que funciona, para poder aplicar toda essa metodologia depois desses processos que a gente trouxe, como o próprio Aflorar. E o terceiro projeto, que é o que eu queria comentar até como case para vocês, era um projeto de um produto inovador. E esse foi o nosso maior desafio na época. Porque a gente queria muito lançar um produto para bebê, para bebês, para crianças. E quem que era a referência na época? O Johnson. Então a gente tentou desenvolver, tentou chegar no custo e não conseguimos, porque a gente ficava, óbvio, mais caro. E como a gente na época entrou na EDTech, tinha esse projeto, caiu como uma luva. Então vamos trabalhar um produto inovador para bebês. Eu lembro que nas reuniões até tinha uma gestora de uma empresa que ela falava assim, esse produto, ele não pode ser um shampoo, ele não pode ser um condicionador, ele tem que ter um nome que o nome do produto seja inovador. Então foi aí que a gente criou o Dermolavan, que é o nosso produto inovador, que é o fluido de limpeza da cabeça aos pés para bebês. E como que a gente chegou nesse produto? Justamente aplicando uma metodologia inovadora, que é a metodologia da pesquisa de investigação apreciativa, que na época as consultoras da EDTech tinham essa técnica para aplicar. E então nós fomos fazer pesquisa com pessoas relacionadas a bebê que poderiam trazer informações pra gente. E olha que eu tentei, viu? Antes até desse processo, eu tentei fazer pesquisa com gestante, eu tentei falar com pediatra, mas sempre eram as mesmas respostas. Tem que ser um produto hipoalergênico, um produto que não marca os olhos e com cheirinho suave. Era só isso que a gente conseguia. Então, vamos pesquisar. Então, colocamos numa sala essa pesquisa, o método dela é você fazer uma imersão dessas pessoas dentro desse mundo. Então, no nosso caso, o mundo era bebê. Então, a gente fez essa pesquisa ali na FIEP, que hoje eles estão mudando lá, né? Sim. E a gente fez lá, a gente fez todo um ambiente voltado a bebê. Cheirinho de bebê, quarto de bebê, tinha banheira. Então, era tudo relacionado uma imersão no ambiente, com criança, com médicos. Não tinha crianças. Não tinha crianças. Não, eram pessoas que cuidavam de crianças. No caso, avós, mães, gestantes, farmacêuticas, enfermeiras. A gente tinha parceria com a EBEL, então a gente conseguiu levar o pessoal da equipe da UTI neonatal do Hospital Evangélico. Então foram pessoas que estavam ali para pensar em bebês. Todo o ambiente era propício para isso. Eles tinham que entrar lá dentro e já imaginar bebê. E essa que é a metodologia. Então tem todo um processo para aplicação. Então vocês tiveram que aprender a metodologia, né? E a metodologia veio então da organização que vocês estavam em contato. Exatamente. Exatamente. Entendi. Você vê a importância, né, da conexão, de você estar conectado a alguém que possa te auxiliar, né, na inovação. E um fator importante, Alexandre, que na época assim, a gente não tinha condições para investir numa aplicação de uma metodologia dessa. E assim, pelo fato de a gente participar do projeto, a gente conseguiu o subsídio do CNPq também para poder aplicar essa metodologia, para poder fazer todo esse processo. Então, isso também possibilitou a gente conseguir. E foi muito importante. Dentro desse processo também tinha, o pessoal que participou, eles tinham que desenvolver o produto físico. Então, tinha lá as massinhas, vários artefatos, né, artesanais lá. Para a época, hoje a gente chama de espaço maker, né? Mas era um espaço maker. Não tinha nem inovação. Na época nem existia essa nomenclatura. E você vê, né? A gente fala, 2012, mais ou menos 2011, isso. Então, nem faz nós aqui tempo, era totalmente novidade, né? Novidade. E aí a gente fez todo esse processo. Eles fizeram as ideias dos produtos e a gente chegou a 2
assim, pontos principais para esse produto, que era embalagem e formulação. Embalagem, a gente tinha que trabalhar com amido de milho, que era a maisena da vovó, que foi o que mais saiu na pesquisa. E a embalagem tinha que ser uma embalagem que não escorregasse, uma embalagem que tivesse fácil abertura e assim por diante, para que a mãe não tivesse dificuldade. Eu até lembro muito da pediatra do evangélico, porque a gente gravou, tem isso gravado, esse processo da apresentação dos grupos do produto deles. E ela segurando o bebê, porque a gente levou uma banheira, levou um bebê, uma boneca, né? E explicando, olha, você tem que pegar bebê, você não tem facilidade, porque você só fica com uma mão, então o produto não pode escorregar, a tampa tem que ser fácil, então você vai aplicar o produto assim e tal. Então, assim, surgiram várias ideias, mas os 2 pontos principais foram embalagem e formulação. Formulação, a gente tinha esse know-how, foi para dentro da bancada, a nossa farmacêutica foi desenvolver. Não foi fácil, porque você tem um amido de milho que é um pó, você teve que fazer ele dissolver lá e concentrar com o líquido, porque é um fluido de limpeza, e a embalagem, que era o nosso maior desafio. A embalagem, a gente chegou à conclusão que tinha que ser exclusiva, a gente tinha que desenvolver essa embalagem, não tinha no mercado uma embalagem que atendesse. Estava buscando diferenciação, Exato. Né? Não podia pegar qualquer embalagem, cópia de outro produto, né? E hoje, o cosmético, por exemplo, você tem, né, as embalagens exclusivas e as standards, né? E não tinha nenhum standard na época que resolvia a nossa necessidade. A gente pesquisou e chegamos aí à embalagem soft touch, que é um material, né, que vai por cima do plástico, que ele não deixa escorregar, ele fica parecendo um soft mesmo, né? Não deixa escorregar o produto. Então a gente precisava aí, além de conseguir um modo exclusivo, uma aplicação dessa embalagem, então uma indústria que fizesse isso no Brasil, porque não eram todas as indústrias que faziam. E aí a gente também teve o processo de desenvolvimento da marca, né? O Dermolavan era o nome do produto, mas e a marca desse produto? Então, depois de várias pesquisas, nesse processo a gente teve a integração de universidades, né? O pessoal da Unopar ajudou a gente nesse desenvolvimento, e a gente desenvolveu a linha B de bebê, que é a linha do produto Dermolavan. Então, a embalagem tem que ser em formato de B. Tem que ser em formato de B. Então, olha só, exclusivo em formato de B, com soft touch, então tinha todos esses desafios aí por trás. E para fazer o molde exclusivo, você tem que ter investimento. É caro, né? Na época, acho que eram uns 30 mil reais para fazer. E a Flora nunca tinha feito nenhum projeto de molde exclusivo. E surgiu a oportunidade do Sebrae Diferenciação. Até fui procurar o nome, porque ele era como se fosse um Sebrae Tech, mas era um Sebrae Tech maior. É verdade, sim. Um pouco mais de 100 mil reais, né? Exato, era o Sebrae Tech Diferenciação. Eu fui procurar o nome e nós participamos desse processo. Foi muito interessante, porque na época o Sebrae subsidiava 80% do seu projeto. E aí nós tínhamos que escrever o projeto, depois nós passamos por uma banca. O pessoal de Curitiba veio para cá para fazer essa banca, para a gente apresentar. Era como se fosse um edital, participava 30, 40 empresas no estado todo, né? Exatamente, exatamente. E eu lembro que na época eu trouxe até o fornecedor do molde, porque eu consegui um fornecedor para fazer o molde em Curitiba. A gente trouxe ele para Londrina para ele apresentar o projeto na parte técnica, junto comigo, para falar como que ia ser o molde, por que da complicação, por que custava e tal. E assim, foi muito bacana esse processo, foi um momento também de aprendizado grande pra gente. E conseguimos o recurso, fizemos o molde do produto em formato de B, do jeito que a gente queria, né? Lançamos o produto. Aqui eu tô dando uma resumida, né? Porque, como vocês me conhecem, deixava falando muito, então tô tentando resumir. E aí, beleza, lançamos o produto. E um produto que, na época também, ele foi aprovado por médicos, pediatras avaliaram esse produto, eles deram para algumas mães testarem e tal, para fazer teste cego, enfim. E aí, depois de um tempo, a gente identificou que nós precisávamos fazer um sachê de amostra grátis para poder fornecer para as pessoas, para divulgação, para os médicos, principalmente conhecer e entregar para os seus clientes, enfim. E aí, vamos lá, vamos fazer o sachê, mas não pode ser um sachê comum. Ele tem que ser em formato de B, porque é da linha B de bebê. Então, vamos lá nós, de novo, avaliar. Todos os fornecedores que tem no Brasil que fazem sachê, eles não fazem em formato de B, só com um molde exclusivo, né? Então, eu poderia fazer redondo ou, né, retangular, que é o que tem hoje no mercado. Mas não, a gente queria em formato de B. Aí a gente foi buscar novamente no outro ano, porque deu certinho depois de um ano,
novamente abriu um edital do Sebrae Diferenciação. Então a gente participou. 2 anos? 2 anos seguidos. No primeiro, por conta da embalagem, Sim. e no segundo, por conta do molde do sachê. Agora é interessante, né? Porque, veja, você falou de universidade, né? Aproximou, bom, falou da DETEC, falou do trabalho de pesquisa, falou de universidade, falou de captação de recursos, novos produtos, quer dizer, na essência, você está falando de várias temáticas, né, que a gente discute hoje, inclusive na governança, que você é uma das fundadoras da governança do Integra, né, como pessoa e como Flora Cosméticos. Quer dizer, vocês já estavam fazendo isso há 10 anos atrás, 15 anos atrás, vocês já estavam trabalhando essa integração toda, né? E estabelecendo uma cultura de inovação na empresa, né? Que isso é muito importante. Às vezes você não está fazendo isso de uma maneira intencional, né? Pensando, nossa, eu vou implantar uma cultura de inovação na empresa. Não, fazendo todas essas ações, eram ações para implantar uma cultura de inovação. E esse mindset desse aprendizado foi muito importante porque a gente levou para a equipe. Né? A inovação ela não é uma inovação radical. O que eu posso fazer para melhorar o meu processo? O que eu posso fazer para melhorar, né, as minhas vendas dentro da nossa realidade? Isso é uma inovação. Outra coisa também que foi muito bacana... E muitas ideias vêm da equipe? Eu me lembro uma vez que você estava comentando que tentaram implantar até caixinhas de sugestão, mas que na tua empresa é tão informal que isso, as coisas acontecem naturalmente. Como é que é isso? Era uma empresa pequena, então assim, a gente queria levar as ideias das grandes que estavam lá no grupo com a gente para dentro da empresa. A gente tentou até colocar a caixinha de sugestão. Mas assim, é uma empresa pequena, a gente tinha muita proximidade. Então assim, o dia a dia proporcionou essa questão da inovação, da busca por resoluções inovadoras dentro da empresa, né? A gente teve uma solução como essa, por exemplo, quando a gente começou a crescer a nossa capacidade produtiva, né? Quando a gente começou esses projetos que eu falei para vocês começaram a andar. Eu contei aqui o case do produto inovador, né? Sim. Mas os cases do crescimento de venda, do crescimento da terceirização na empresa, ele foi andando ao mesmo tempo. E a terceirização, ela realmente foi algo que fez essa diferenciação pra gente, né? Pra empresa crescer e se desenvolver. E chegou um momento que a gente tava lá com uma capacidade produtiva pequena e a gente precisava aumentar a nossa capacidade produtiva. E olha só, a gente participava, né? Participamos em 2016 do mapeamento com a Fundação CERT para o ecossistema de inovação aqui. Na época eu era assim, eu tava aprendendo. A gente vinha, tinha os tubarões aí, né? O Dr. Cury, super entendido de inovação. Eu ficava vendo as pessoas falarem nesses eventos, assim, aprendendo mesmo. Uau. Isso, assim, até pra minha vida pessoal, até pro meu desenvolvimento foi muito importante, né? E você vai levando isso pro seu dia a dia e vai se construindo. Então eu tava lá naquele meio, conhecendo as empresas indo pro parque tecnológico. Não, pro parque tecnológico, nós também queremos ir. Fui lá, fiz projeto, fui na Codel, apresentei para conseguir terreno. E tudo acontecendo, né? Vindo aí como consequência de tudo isso que a gente iniciou lá em 2011. E aí em 2016 aconteceu que a gente também foi selecionado pela Codel para participar de um projeto que ele também era do CNPq com a Fundação Araucária. Com a Fundação da Qualidade. Esse projeto era um projeto para o Lean, dentro da empresa, para avaliar Lean, o sistema de linha de produção. E aí veio o pessoal para fazer essa aplicação desse projeto dentro da empresa. E eu nunca vou me esquecer que a gente tinha a nossa estrutura e tinha a possibilidade de parque tecnológico. E na época ele falou, olha, se vocês quiserem parque tecnológico, vocês vão ter que abrir mão, né, de investir em desenvolvimento de novos produtos, porque vocês vão ter que investir numa estrutura. E hoje está vindo muito a indústria 4.0 e eu vejo que a indústria de vocês ainda tem capacidade para melhoria de produção com a estrutura que vocês têm. Então, de repente, você vai lá, você constrói um elefante branco, né? E depois você pode reduzir esse processo. Ele tem até o exemplo de Arapongas. Talvez você não tivesse o mesmo retorno sobre o capital investido. Exato. Né? Lá mantendo o valor que vocês estavam antes. Ele deu o exemplo das indústrias de móveis de Arapongas, que já fabricavam em impressora 3D os móveis. Então, nessa época, a gente teve que tomar outra decisão difícil, né? Porque nós tínhamos o terreno e nós tínhamos essa possibilidade de fazer esse projeto. E nós definimos fazer o projeto. Foi aí que a gente... A proximidade com as universidades foi mais forte, porque eu precisava de pessoas, só que eu precisava de pessoas mais técnicas para me ajudar. E eu estava
falei, eu quero formar pessoas. Eu tava assim, eu preciso. Aí eu comecei a correr atrás das universidades, consegui uma parceria muito boa com a UTFPR na época. A gente trouxe vários estagiários do curso porque pra mim, assim, o curso de engenharia de materiais foi uma descoberta. Nossa, eu não sabia que tinha esse curso, eu não sabia o que eles faziam. E eu fiquei, assim, deslumbrada de saber que eles tinham matéria de gestão dentro do curso. E aí a gente começou a trazer algumas pessoas para dentro da empresa, deu muito certo. A gente tinha um engenheiro que ele veio para a parte administrativa trabalhar comigo. E ele, junto com a responsável técnica na época, eles fizeram um projeto no PowerPoint de movimentação da área de produção, a antiga versus uma proposta que eles trouxeram, onde a gente conseguiu viabilizar esse projeto para aumentar a nossa capacidade produtiva de 25 mil para 100 mil unidades mês, contando passos e cronometrando. Né? Então, assim, isso foi muito bacana também. Veja, né, falando um pouco do nosso ecossistema é rico, né, em função das universidades que nós temos aqui, número de engenharias, né, e é ótimo ouvir um depoimento de uma empresa, né, que se aproximou das universidades, se aproximou dos alunos, ofereceu estágio. Possivelmente muitos desses profissionais hoje estão no mercado, ou trabalhando com vocês, ou com outras empresas, né? Isso faz uma diferença enorme para o nosso ecossistema, né? Mas eu queria aproveitar, nós estamos indo para o final do podcast, aqui passa muito rápido, né? Tanta coisa boa para falar. Você e a Flora Cosméticos são fundadores do Integra, que é a governança do Química e Materiais. Pela história, né, percebe que vocês estão sempre participando, né? Participando de uma atividade aqui. Quais os benefícios de estar participando de uma governança? O que você vê enquanto pessoa, enquanto empresa e também enquanto liderança na sociedade, né? Que legado que nós estamos deixando para a sociedade, trabalhando no ecossistema, principalmente através do Integra, que é a governança de Química e Materiais. Quando a gente teve uma lacuna aí que a ADTEC, a gente parou de participar do projeto em 2014, e a gente teve uma lacuna aí até 2019, né, que foi quando a gente entrou no Integra, eu sentia muita falta dessas iniciativas, né? Porque apesar de a gente estar aplicando tudo aquilo que a gente tinha aprendido, eu sentia que faltava algo para o nosso setor mais específico, que pudesse desenvolver mais rápido toda aquela oportunidade que eu conseguia ver na minha frente. Então eu tinha aquela inquietação pessoal minha de, poxa, olha quanta oportunidade tem aí na mesa e a gente não aproveita porque Londrina não está olhando para isso, porque, né... Quando veio em 2016 a Fundação CERT para fazer aquele processo aqui, eu achei bacana, mas eu vi que eles começou priorizando outras governanças de saúde, agro, enfim. E então, assim, quando eu fiquei sabendo que teria a governança de químicos e materiais, assim, eu fui na primeira reunião e estou até hoje. Por quê? Eu vejo o seguinte, né? Nós somos de Londrina. Então, a indústria, ela tem que favorecer a nossa cidade. A gente tem que começar pela nossa cidade para poder ir galgando e poder levando isso para o Brasil inteiro, né? Hoje a Flora, ela participa também da BMAPRO, que é a Associação Brasileira de Marcas Próprias. Então, assim, tudo começando pelo que foi plantado aqui, pelo que começou aqui, né? E a questão do relacionamento com as pessoas, eu vejo que é muito importante. Porque você leva a sua necessidade, você troca informações, aí uma pessoa que você menos imagina traz para você, poxa, olha, fulano comentou comigo de um projeto, acho que tem a ver com o seu, vamos trocar conexão, vamos conversar sobre isso. E para o desenvolvimento da nossa cidade, da nossa região, tudo isso é muito... Você ganha força para você poder batalhar para melhoria no setor, né? Então vamos falar com o sindicato, vamos falar com a FIEP, vamos falar com as... Poder público, com o SEBRAE, com o SENAC, com todo mundo. Exato. Né? Ver que a gente é muito maior do que simplesmente as organizações separadas, né? Exato. Se você me permite uma última pergunta só, você é da área de gestão, né? Não é da área técnica ali, né? Não nasceu dentro do ambiente de inovação. Como que é o aprendizado assim, para um profissional, para você como profissional, hoje uma profissional de inovação? Olha, é muito bacana, é fantástico, né? As pessoas costumam brincar comigo que quando eu falo assim do Integra, quando eu falo sobre todo esse processo da Flora, meus olhos brilham. Mas assim, é muito bom porque você vê que é possível você colher resultados, né? Você vê que é possível você conquistar projetos através dessa participação, através desse momento que você convive com as pessoas que podem agregar
né? E assim, é importante você estar aberto também a querer isso. É importante, né? A gente sempre fala que a inovação realmente ela tem que partir das lideranças da empresa, porque aí depois se torna DNA, né? Ela tá no sangue. E para mim como profissional, como, né, pessoa assim, é muito gratificante saber, né, que as pessoas falam, poxa, vou trocar uma ideia com a Carla para ver como foi com ela, porque eu preciso aplicar isso na minha empresa, né? Ou Carla, qual que é a sua opinião? Então, assim, é muito bacana. Hoje, as pessoas, às vezes, a gente já se tornou, assim, uma família dentro do Integra. Então, às vezes, alguns colegas vêm, poxa, eu tô passando por isso na minha vida profissional, o que você acha? Pega a minha opinião. Eu falo, nossa, porque a gente vê a vida passar muito rápido. E, às vezes, a gente acha que não tá pronto, não é uma referência para alguém, mas quando as pessoas vêm te procurar, você fala, poxa, que legal, eu tô fazendo a diferença na vida de alguém, eu tô ajudando alguém a se desenvolver. Eu acho que isso, assim, é o maior legado mesmo e é algo que eu gosto e que eu faço com muito prazer. Perfeito. Bom, nós falamos hoje, então, sobre inovação, conexão, né? Conexão de uma empresa com outras organizações que podem dar suporte, né, para essa atuação na inovação, captação de recursos, tomada de decisão, né? Então eu acho que a gente conseguiu cobrir muito bem o que a gente estava esperando para o dia de hoje aqui. Sem dúvida, primeiro podcast, né? Um sucesso, Integra QMcast, na realidade é o nome que nós demos, né? Sua mensagem final, Carla, para a gente encerrar, né? Bom, eu queria deixar, né, para todo mundo que está ouvindo, que está assistindo a gente, que realmente possa interpretar a inovação não como um bicho de 7 cabeças, mas sim como algo simples que a gente pode levar para o nosso dia a dia, que a gente pode ter aí com todos os profissionais da nossa empresa de forma mais tranquila. Então é algo assim, tipo, vamos tratar a inovação como algo simples, né, de lidar e fazer acontecer. É isso aí. Ótimo. Bom, então eu queria agradecer aqui a presença da Carla, nossa primeira entrevistada, né? Muito orgulho de tê-la como colega aí no Integra, somos todos membros do Integra. E também eu queria agradecer então os nossos espectadores do YouTube, os ouvintes do Spotify e convidá-los para nos seguir nas nossas redes sociais. É isso então. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau. Obrigada.